Bem-vindo ao canal do Estoico Moderno. Se você chegou até aqui, é porque em algum nível sente que precisa de mais equilíbrio interno, mais clareza emocional e mais domínio sobre suas próprias reações. Este canal existe exatamente para isso. Aqui nós falamos de estoicismo de forma prática, simples e aplicável ao cotidiano, sem frases de efeito vazias, sem promessas irreais. Apenas reflexões que ajudam você a viver com mais lucidez em um mundo cada vez mais barulhento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que atravessa a vida de todo ser humano, independentemente de idade, profissão ou momento de vida. A raiva. A raiva aparece quando algo não sai como esperado, quando alguém age de uma forma que você considera injusta, quando o dia acumula pequenos incômodos que parecem insignificantes, mas juntos se tornam pesados demais. Às vezes, a raiva explode. Às vezes, ela se esconde. Mas em ambos os casos, ela cobra um preço. Depois que a raiva passa, quase sempre sobra algo desconfortável. Um arrependimento silencioso, uma sensação de desgaste, ou a impressão de que você perdeu o controle de si mesmo por alguns instantes. Os estoicos viam isso com muita seriedade, não porque sentir raiva fosse errado, mas porque obedecer à raiva significa entregar o comando da própria mente. Quando você reage movido pela raiva, você não está escolhendo, você está sendo conduzido. E tudo aquilo que conduz você sem reflexão tende a te levar para lugares que você não escolheria conscientemente. A maioria das pessoas acredita que a raiva nasce do que acontece fora, do trânsito, do trabalho, das pessoas, das injustiças do mundo. Mas os estoicos tinham uma compreensão muito mais profunda. Eles sabiam que não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação. Uma se descontrola, a outra mantém a calma. O evento externo é idêntico. A reação interna, não. Isso nos mostra algo fundamental. A raiva não é inevitável. Ela é construída. Ela nasce no julgamento, na história que você conta para si mesmo sobre o que aconteceu. Quando alguém te interrompe, o fato é simples. Alguém falou antes de você terminar. A raiva surge quando a mente interpreta aquilo como desrespeito, afronta ou tentativa de diminuição. E quanto mais o ego está envolvido, mais intensa a reação tende a ser. Quando tudo é interpretado como pessoal, tudo se torna uma ameaça. A raiva, então, deixa de ser uma resposta pontual e passa a ser um padrão. Um hábito emocional. E hábitos emocionais são perigosos porque parecem automáticos. Eles dão a sensação de que você não tem escolha, mas os estoicos nunca aceitaram essa ideia. Para eles, sempre existe escolha, mesmo que pequena. A diferença entre uma pessoa dominada pela raiva e uma pessoa que tem autocontrole não está na ausência de emoção, mas na capacidade de não agir imediatamente. Sentir raiva é humano. Agir impulsivamente é opcional. Esse ponto muda tudo, porque a maioria das pessoas tenta controlar a raiva do jeito errado. Tentam reprimi-la, tentam fingir que não sentem, ou tentam justificar cada explosão como algo natural. Os estoicos propunham outro caminho: observar sem obedecer. Eles sabiam que a raiva cresce quando encontra movimento, palavras, gestos, ações. Quando você interrompe esse movimento, a intensidade diminui. Por isso, o primeiro grande princípio estoico no controle da raiva é o atraso da reação. Entre o estímulo e a resposta, existe um pequeno espaço. Esse espaço é quase invisível, mas ele existe. E é exatamente nesse intervalo que mora a sua liberdade. Quando você reage imediatamente, você perde esse espaço. Quando você pausa, mesmo que por poucos segundos, você retoma o controle. Respirar antes de responder. Silenciar antes de discutir. Esperar antes de agir. Isso não é fraqueza. É força interna. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Por isso, poucas pessoas têm verdadeiro autocontrole.
A raiva quer urgência. Ela quer ação imediata. Ela quer descarga. Quando você se recusa a agir no pico da emoção, você enfraquece o impulso. Com o tempo, seu cérebro aprende um novo padrão. Aprende que nem toda emoção exige resposta. Nem todo desconforto precisa virar ação. Outro ponto essencial que os estoicos ensinavam é a separação entre identidade e emoção. Muitas pessoas dizem: eu sou assim, tenho pavio curto, não levo desaforo. Mas isso é uma armadilha mental. Você sente raiva. Você não é a raiva. Sentimentos passam. Identidade permanece. Quando você confunde emoção com identidade, você se torna refém dela. Quando você separa as duas coisas, você cria espaço para a escolha. Observar a raiva como um fenômeno interno muda a relação com ela. Você começa a perceber os sinais físicos, a tensão no corpo, a respiração curta, o pensamento acelerado. E ao observar, sem julgar e sem agir, a intensidade começa a cair. A raiva precisa de envolvimento para crescer. Quando você não se envolve, ela perde força. Até aqui, o que os estoicos nos ensinam é simples, mas profundo. Você não precisa eliminar a raiva. Você precisa não obedecer a ela. E isso é treinável. Quando começamos a observar a raiva em vez de obedecer a ela, algo interessante acontece. Percebemos que a maior parte das situações que despertam raiva não são grandes tragédias. São pequenas frustrações acumuladas. É alguém que não responde como você esperava, um atraso, uma palavra atravessada, uma atitude que parece desconsiderada. Sozinhos, esses eventos não seriam suficientes para provocar uma explosão, mas quando se acumulam, funcionam como gotas enchendo um copo. A raiva, nesses casos, não é sobre o momento presente. Ela é sobre tudo o que veio antes. Os estoicos tinham consciência disso. Por isso, defendiam uma atenção constante ao estado interno, não apenas aos eventos externos. Se você vive constantemente cansado, pressionado ou sobrecarregado, sua tolerância diminui. O pavio fica curto. E qualquer coisa vira gatilho. Por isso, controlar a raiva também envolve reconhecer limites. Não apenas limites externos, mas internos. Até onde você está se exigindo demais? Até onde está tentando controlar coisas que não dependem de você? Até onde está carregando responsabilidades que não são suas? A raiva muitas vezes surge quando a realidade se recusa a obedecer às nossas expectativas. E aqui entra um dos pilares do estoicismo: a distinção entre o que depende de você e o que não depende. Você não controla o comportamento dos outros. Não controla o trânsito. Não controla o passado. Não controla a opinião alheia. Mas controla suas escolhas internas, sua interpretação, sua resposta. Quando você tenta controlar o incontrolável, a frustração é inevitável. E a frustração prolongada vira raiva. Os estoicos não pediam que você se tornasse passivo. Eles pediam que você se tornasse lúcido. Lúcido o suficiente para escolher onde investir sua energia emocional. Outro erro comum é acreditar que expressar a raiva sempre é algo saudável, que colocar para fora evita problemas. Mas os estoicos observavam algo diferente. Quanto mais você expressa a raiva sem filtro, mais você a reforça. O cérebro aprende por repetição. Se toda vez que a raiva surge você explode, grita ou reage, o cérebro entende que esse é o caminho correto. E com o tempo, a reação se torna automática. Isso não significa engolir tudo. Significa escolher o momento e a forma. Existe uma grande diferença entre agir com firmeza e agir com raiva. A firmeza é clara, objetiva e controlada. A raiva é confusa, excessiva e impulsiva. Uma pessoa firme impõe limites sem perder o controle. Uma pessoa dominada pela raiva perde o controle ao tentar impor limites. Os estoicos valorizavam muito a clareza. Eles acreditavam que palavras ditas com calma têm mais peso do que gritos. Outro ponto essencial
é perceber como a raiva afeta o julgamento. Quando estamos irritados, nossa visão se estreita. Passamos a enxergar tudo em termos de ataque e defesa. Isso distorce a realidade. Coisas neutras parecem ofensivas. Silêncios parecem desprezo. Diferenças de opinião parecem ameaças. Por isso, tomar decisões sob raiva quase sempre leva a erros. Os estoicos sabiam disso e, por isso, defendiam o adiamento de decisões importantes quando a mente está agitada. Dormir antes de responder. Esperar o dia seguinte. Deixar a emoção baixar. Isso não é fugir do problema. É evitar que o problema se torne maior. Outro exercício estoico poderoso é o da perspectiva. Perguntar a si mesmo: isso é realmente tão grave quanto parece agora? Muitas vezes, a raiva dá importância excessiva a coisas pequenas. Ela cria uma sensação de urgência que não corresponde à realidade. Quando você amplia a perspectiva, a intensidade diminui. Os estoicos também refletiam muito sobre a impermanência. Tudo passa, tudo muda. Situações que hoje parecem enormes, amanhã mal serão lembradas. Mas as consequências de uma reação impulsiva podem durar muito mais. Palavras ferem, atitudes quebram confiança, explosões deixam marcas. Controlar a raiva é, em grande parte, proteger o futuro de danos desnecessários. Outro aspecto pouco falado é a relação entre raiva e orgulho. Muitas explosões não acontecem porque algo é injusto, mas porque o ego se sente ferido. A sensação de não ser respeitado, de não ser reconhecido, de não ser valorizado. Quando o orgulho governa, qualquer contrariedade vira afronta. Os estoicos treinavam a humildade interna, não no sentido de se diminuir, mas de não depender da validação externa para manter o equilíbrio. Quando você não precisa provar nada o tempo todo, a raiva perde combustível. Isso não significa aceitar abusos. Significa não permitir que o ego transforme tudo em batalha. Com o tempo, ao praticar esses princípios, você começa a notar mudanças sutis. Situações que antes te tiravam do eixo passam a ser apenas incômodos passageiros. Você responde menos, observa mais, e essa mudança não acontece de um dia para o outro. Ela é gradual. Os estoicos não buscavam perfeição emocional. Eles buscavam progresso. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você fortalece um pouco mais o autocontrole. Cada vez que você pausa antes de agir, você treina a mente. E esse treino se acumula. Quando o controle da raiva deixa de ser apenas uma técnica e passa a se tornar um modo de viver, algo muda de forma profunda. Você não acorda mais esperando conflitos. Não caminha pelo dia preparado para reagir. Não vive em estado de alerta emocional constante. Isso não significa que os problemas desaparecem. A vida continua trazendo atrasos, frustrações, pessoas difíceis e situações injustas. O que muda é o lugar de onde você responde a tudo isso. Os estoicos não buscavam uma vida sem dificuldades. Eles buscavam uma mente estável o suficiente para atravessá-las sem se perder. Com o tempo, você percebe que grande parte da raiva vinha de expectativas irreais. Esperar que as pessoas ajam como você gostaria. Esperar que o mundo seja justo o tempo todo. Esperar que tudo saia conforme o planejado. Quando essas expectativas não se cumprem, a frustração aparece. E quando a frustração não é compreendida, ela se transforma em raiva. O estoicismo ensina a alinhar expectativa com realidade, não no sentido de se conformar, mas de se preparar. Preparar a mente para lidar com o que é humano, imperfeito e imprevisível. Outro ponto importante é entender que controlar a raiva não é se tornar indiferente à vida. É justamente o contrário. Quando você não está dominado por reações impulsivas, você passa a escolher melhor suas batalhas. Passa a falar quando é necessário. Passa a se calar quando o silêncio é mais sábio. Isso gera respeito, interno e externo. As pessoas começam a perceber que você não reage por qualquer coisa.
E você começa a perceber que não precisa responder a tudo. Esse é um tipo de liberdade que poucos experimentam. A raiva constante consome energia. Ela cansa. Ela pesa. Quando você aprende a não obedecer a cada impulso, sobra energia para o que realmente importa. Para o foco, para a clareza, para relações mais saudáveis. Os estoicos entendiam que a mente é como um território. Se você não governa, algo governa no seu lugar. E a raiva, quando não é observada, tende a assumir esse papel. Mas governar a mente não exige força bruta. Exige atenção. Atenção aos próprios pensamentos. Atenção às interpretações automáticas. Atenção aos momentos em que o corpo se tensiona e a respiração muda. Cada vez que você percebe esses sinais e escolhe não reagir imediatamente, você fortalece o autocontrole. E autocontrole não é repressão, é consciência. Chega um momento em que você entende algo essencial. Nem toda emoção precisa ser resolvida agora. Algumas só precisam passar. Quando você permite que a emoção passe sem transformá-la em ação, você amadurece emocionalmente. Isso não te torna frio, te torna estável. A verdadeira calma não é ausência de emoção, é presença de consciência. E esse é um treino diário. Não existe ponto final, existe prática. Alguns dias serão mais fáceis, outros mais difíceis. Mas cada dia em que você escolhe observar em vez de explodir, você avança um pouco mais. Para os estoicos, a vida boa não era aquela sem problemas, mas aquela em que a mente não se tornava refém deles. Controlar a raiva é um dos pilares dessa vida, porque quando você controla a raiva, você protege suas decisões, protege suas relações, protege sua própria paz. E talvez o mais importante, você deixa de lutar contra si mesmo. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido a apoiar o canal. Deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de reflexão é relevante. Se inscreva no canal do Estoico Moderno para continuar recebendo conteúdo sobre estoicismo prático, autocontrole e clareza mental. E se você conhece alguém que vive lutando com a própria raiva, compartilhe esse vídeo. Você pode ajudar alguém mais do que imagina. Obrigado por ficar até aqui. Respire, observe e lembre-se: quem controla a própria mente não precisa controlar o mundo.